Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2. É meu convidado hoje, Rodrigo Alvarez. Ele é correspondente da TV Globo em Israel. Cobriu os ataques ao Charlie Hebdo, em Paris. Foi correspondente nos Estados Unidos. Escreveu um livro, aliás, sobre Barack Obama. O Rodrigo Alvarez escreve agora uma biografia histórica da Virgem Maria, que tenho aqui na mão, a biografia da mulher que deu à luz Cristo, dividindo a história no antes e no depois. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Continuamos divididos no antes e no depois de tudo, neste mundo cheio de contradições, como o Charlie Hebdo, como um homem como Obama que vinha mudar, mudou alguma coisa, mas não mudou tudo, e com a religião a ser um fator de desunião. E uma mulher que dividiu o mundo em antes e depois, foi o título que a gente escolheu para o livro justamente por isso, porque lá atrás foi tão importante e até hoje continua sendo tão importante. Você falou de tantas coisas importantes aí, você falou de Obama, falou de religião. Eu vivendo em Jerusalém, tenho que lidar com as duas realidades ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que há uma sede do mundo por religião, ao mesmo tempo que os peregrinos do mundo inteiro vão à Terra Santa à procura da religião, a gente convive com o conflito entre israelenses e palestinos, como a gente diz no Brasil, o conflito na Síria. Então, é um momento... Mas sempre com religião. Os peregrinos que vão a Jerusalém não vão à procura dessa religião, da religião da guerra. Vão à procura de paz, vão à procura de uma coisa bem diferente. Como é que isto ficou no antes e no depois? No antes, a religião como paz, e o depois, esta guerra toda. O que eu acho é que, na verdade, a fé é pacífica, mas quem detém o controle da religião nem sempre foi pacífico, né? Então, conviveram ao mesmo tempo as motivações de fé pacíficas com as motivações não pacíficas de poder. Fizemos isso ao longo de toda a nossa história. Como continua acontecendo até com o Islã, que é a religião também que tem motivos pacíficos, mas que tem um percentual negativo, um percentual que visa o poder, que visa a destruição do outro. Então, eu acho que a religião sempre teve essa dualidade entre o pacífico, o espiritual, a procura nossa por algo maior, mas sempre houve poderosos decididos a usar a religião em benefício próprio. Mas tivemos personagens na história, esta é uma delas, Maria, que procurou a paz e procurou apontar um caminho pacífico no meio de tantas guerras. O que é que nós humanos estamos a fazer? Não conseguimos perceber estes ensinamentos? Não conseguimos ler? Ou nós não temos capacidade de viver em paz? Olha, eu temo concordar com a sua última afirmação, que nós não temos capacidade de viver em paz, porque o tempo todo a gente vê a repetição, o surgimento de novos conflitos. Eu acho que a gente vive um momento especialmente violento no mundo, com problemas muito graves, ainda que de naturezas diferentes em várias partes do mundo. Espero que ao trazer à vida uma personagem que representa tanta coisa boa, possa inspirar algumas pessoas também a sentirem, a terem bons sentimentos. Mas por isso é preciso pegar no livro, ler, ter a mente aberta, procurar aprender e depois agir de forma diferente. Agora, eu achei interessante, você falou no começo, você deixou bastante claro, uma biografia histórica, né? Não é um livro devocional, porque existem muitos livros de devoção a Maria, existem algumas ficções sobre como teria sido a vida de Maria. O trabalho de pesquisa que eu fiz foi no sentido de tentar trazer a verdade possível. A mulher Maria. Dentro do possível, né? A gente tem que ser honesto o tempo todo em dizer que não se sabe tudo sobre Maria e jamais vai se saber. Então, o que há de concreto? O que há de verdadeiro? E o que há de hipótese? Tudo está no livro. Quando eu tenho dúvida, eu não tento dizer como pode ter sido, não. Há dúvidas. Será que foi assim? Será que Maria foi enterrada em Éfeso, na Turquia, ou ela foi enterrada em Jerusalém? Há inúmeras correntes diferentes sobre inúmeros fatos da vida de Maria. Há, por exemplo, no livro, eu dediquei um capítulo a isso, uma acusação muito grave que foi feita aproximadamente 200 anos depois da morte de Jesus e Maria, de adultério. Maria é acusada de ter traído o marido com um soldado romano. Obviamente que é uma acusação incômoda até hoje para se ouvir, né? E há a explicação do nascimento de Jesus por intervenção do Espírito Santo, que deixou sempre dúvida na época. Pois é, e isso, eu também mostro isso, né? Que o tempo todo a virgindade de Maria foi um problema para a igreja. Como foi difícil lidar com esse tema até dentro... Ainda hoje. Ainda hoje.
E a questão do adultério, só para concluir, não deixar inconclusa, né, surgiu dentro de uma certa parte do judaísmo, porque se sentiam também acuados, se sentiam ofendidos pelos cristãos, que os acusavam de ter matado Jesus. Então era natural que houvesse alguma reação. Tem um tom até de fofoca, eu digo no livro, conversa de manicure, de salão de beleza, né? Acusar a Maria de adultério sem nenhuma prova. Mas surgiu, e isso foi um problema, a tal ponto que queimaram o Talmud, houve um protesto muito grande mais tarde, e os judeus tiraram essa parte incômoda do livro deles. Como é que se vive atualmente em Jerusalém, com esta convivência toda de religiões, com esse lado, mas também com a pressão imensa dessa guerra entre a Palestina e Israel? É uma guerra. É uma guerra e a gente vive essa guerra todo dia vivendo lá. Você vive a guerra conversando com um palestino que se sente oprimido. Você vive a guerra... Tem que passar por não sei quantos checkpoints para entrar na cidade. Eu vivo do lado de Belém, por exemplo. Para entrar em Belém, um palestino precisa passar diariamente por um checkpoint. Se ele trabalha, por exemplo, em Jerusalém, ele precisa ter uma autorização de Israel para ir trabalhar. Se venceu a autorização, ele não tem trabalho. Então ele depende de um governo estranho e inimigo para ter trabalho. Por outro lado, o israelense, ele vive com os foguetes apontados para a cabeça dele, ele vive com os túneis prontos a sair nas cidades deles ou tomar uma facada no meio da rua. Mas consegue-se viver com tranquilidade nestas zonas mais próximas na fronteira? Olha, tranquilidade eu já não tinha no Brasil. A gente já não encontra tranquilidade em muitas partes do mundo pela violência urbana. A violência que a gente tem ali é de outro tipo e há uma vantagem de eu não ser nem muçulmano nem judeu porque eu não sou alvo. Agora, já vi míssil ser abatido em cima do meu terraço, de cima do prédio. A gente convive com o som das ambulâncias o tempo todo. Por outro lado, convive-se também com o som das mesquitas. De um lado, às 4 da manhã, eu às vezes acordo com o som da mesquita e vejo os judeus indo para a sinagoga. Quer dizer, o conflito está muito presente e a violência e o confronto é muito iminente sempre, né? Então, é muito tenso, é desgastante. Agora, como jornalista, como escritor, é muito rico. Faz-se livros também com isso. Né? É importante sempre esse conhecimento. Como é que olha para a guerra ali ao lado, que também com ligações ao que está a acontecer nesta luta entre palestinianos e israelitas, na Síria, na Turquia, no Iraque, a posição do Irão? É uma região toda em ebulição. Eu cheguei há 4 anos nessa região e não estava nem perto do que tem hoje. Né? Eu circulava por lugares que eu não vou mais. Eu ia, por exemplo, à fronteira da Turquia com a Síria. Kilis é uma cidade que hoje você não pode entrar ali. Houve um atentado semana passada ali perto, em Gaziantep. Está tudo como se fosse um campo minado, né? Então... Mas é um imenso campo minado, uma área... Um imenso campo minado. Você vê Istambul, quantas vezes eu visitei Istambul antes, por outros motivos, e agora Istambul se tornou um perigo. Você vê o Egito... Eu não recomendo a ninguém entrar no Egito hoje, o perigo que é o Egito o tempo todo, turistas atacados. Ou seja, de novo, acho que há um momento, sinto que há um momento de grande convulsão que tem que resultar em alguma coisa. Nós estamos vivendo um desequilíbrio muito grande no mundo. Né? Será que a religião pode ter aqui um papel? Temos um Papa Católico agora forte, há quem diga que é o único grande estadista destes nossos tempos. Pode a religião voltar a ter esse papel de paz? Olha, certamente esse Papa está fazendo um papel excelente nessa direção. Ele tem se aproximado dos muçulmanos, ele tem se aproximado dos judeus de uma maneira muito intensa, tentando reparar erros históricos. E eu acho que concordo com quem diz que, pelo menos, talvez o nosso grande estadista do momento é o Papa Francisco. Mas eu não vejo como a religião tendo papel, e sim como o lado político do Papa, né? O Papa como um líder religioso, sim. Mas do lado político dele, vejo que ele tem hoje sim... Também é um chefe de Estado. Sim, portanto, sem dúvida alguma. Esse papel. E vejo realmente nele um grande poder de fazer alguma coisa, porque dos Estados Unidos não veio a tempo a ajuda que precisava ter sido no momento em que a Síria ainda era um pequeno problema. O Estado Islâmico cresceu, o mundo assistiu e a gente vendo pessoas sendo decapitadas
como se nada tivesse acontecendo. Mas isto aconteceu, e estava nos Estados Unidos nessa altura, quando a Casa Branca apoiava uma série de movimentos rebeldes na Síria para derrubar Bashar al-Assad. Será que os americanos, e nos americanos eu incluo aqui uma série de Estados que os apoiaram numa frente muito alargada, cometeram o erro de lançar a semente que fez crescer o Estado Islâmico? Toda vez que se mexe com o Oriente Médio, a gente tem a impressão de que os americanos não têm certeza do que estão fazendo, né? Foi assim com Saddam Hussein, foi apoiado, depois derrubado. Foi no Afeganistão também. No Afeganistão. Com todo o problema que está. Exatamente. Então, ninguém deu a importância que devia ter dado na hora certa para a Síria. Hoje, você tem um problema que se chama Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia. Então, o que me preocupa hoje, e eu vivo isso muito de perto, é ver como é que a Rússia e os Estados Unidos entraram, relembrando os tempos da Guerra Fria. Por outro lado, você tem uma guerra de proxies também entre a Arábia Saudita e Irã, também ali muito próximo, todos envolvidos nesse mesmo conflito. De novo, o mundo está se aglutinando em termos de blocos. De blocos. Sim. Em torno de um problema que nem era do mundo. Né? Então, extremamente preocupante, né? Voltando ao Papa, quando fala com judeus e com muçulmanos, acha que eles têm a percepção da dimensão do Papa como estadista, como homem de diálogo? Ver o respeito que existe com relação ao nosso novo Papa, o Papa Francisco. Normalmente, tanto judeus quanto muçulmanos, falando ali da Terra Santa principalmente, eles tendem a não dar importância ao cristianismo, né, à religião católica, como uma forma de talvez valorizar as próprias religiões. O fato é que não se interessam muito pelos assuntos cristãos. Mas esse Papa tem o poder de atrair a simpatia. A gente ouve manifestações muito positivas de judeus, de árabes, com relação ao Papa Francisco, uma aceitação muito grande dele, porque ele tem uma aceitação muito grande com relação aos outros povos. E essa pode ser a tal porta para um diálogo mais Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora é importante lembrar que os cristãos não vivem um bom momento no Oriente Médio, há uma perseguição muito grande. Eu estou prestes a ir agora a Gaza para acompanhar o trabalho que vem sendo feito pela igreja lá, na tentativa de proteger os cristãos, porque há um preconceito muito grande cada vez maior. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2. Teríamos conversa para o resto da noite. Maria, a biografia da mulher que deu à luz Cristo, dividindo a história em antes e depois, é só a última leitura para se tentar perceber este mundo, afinal cheio de muitas crenças, mas também de muitas guerras. Até amanhã, às 9 em ponto, com o Dia em 40 Minutos. Boa noite.